A paz, Senhor Jesus, muito boa noite a todos. Mais uma vez quem vos fala é o servo do Altíssimo essa noite. E a palavra de Deus que eu gostaria de compartilhar está em 2 Pedro, capítulo 11, versículo 17. Deixe teu like, inscreva-se no canal, compartilhe, comente de onde você está assistindo nessa noite. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, derrama do teu Espírito, dá-nos discernimento, entendimento e revelação da tua palavra, segundo a tua vontade, segundo o teu querer, e não o nosso. E perdoa-nos, Senhor, os nossos atos, as nossas atitudes, as nossas falhas. Abençoa o lar e a casa e as famílias nesse momento, em nome de Jesus. O título é O Bom Procedimento Cristão. Amém? Do capítulo 2, aqui, segundo Pedro capítulo 1, capítulo 2, do verso 11 em diante ao 17, aqui fala do bom procedimento cristão. No verso 11 ele diz assim: Amados, peço-vos como a peregrinos e estrangeiros, que vos abstenhais dos desejos carnais, aos quais combatem contra a alma. Aqui ele está falando o que? De desejos carnais, mas é o que? Uma expressão, e é comumente usada para que? Se referir aos desejos que? Sexuais. As pessoas nesse momento, nessa hora, elas estão envolvidas onde? Nos seus desejos sexuais. Então Deus ali está alertando no verso 11, através do apóstolo Pedro. Como é que eu vou servir a Deus se eu faço a vontade dos meus desejos? Homem com homem, mulher com mulher, swing, e por aí vai, orgia. Então Deus está falando que as paixões aqui físicas, que surgem do corpo humano, e esses os desejos que são o quê? Considerados naturais, e fazem parte o quê? Da experiência o quê? Humana. Então quando você está lá numa balada, você está numa festa, você cobiça aquela pessoa, você cobiça se envolver com ela, você cobiça em se relacionar com ela, independente de homem ou mulher. O que você está no seu instinto de predador, se envolver, se relacionar. Então você não pode dizer que é de Deus. João capítulo 1, verso 11 e 12. Porque você tem esses desejos. Mas agora, o que quer dizer o desejo carnal? É o conceito de um desejo sexual e subjetivo. E envolve o que? A vontade, a pulsação em ter ou envolver-se em atitude sexual. Então nós temos que parar, refletir e analisar. Mas para aí, o que eu quero da minha vida afinal? Para onde é que eu estou indo? Hoje durma com uma, amanhã durma com outra, e assim vai, vice-versa. Então ele está dizendo aqui no capítulo, 1 Pedro capítulo 2, verso 11, Amados, peço-vos como peregrino estrangeiro, que vos abstenhais dos desejos carnais, aos quais combatam contra a alma. Abster, abnegação, luta espiritual, concupiscência, forasteiro e paixões o que? Má. Quantos nesse momento estão cometendo esse ato e estão contaminados pelo HIV? Porque não raciocinou, agiu na emoção, agiu na felicidade, caiu nas minhas mãos. Mas e amanhã? Como você vai contar para o seu esposo ou para a sua esposa que pegou HIV? Como você vai contar para o seu marido ou para a sua mulher que você pegou sífilis? Deus está alertando. Amém? Louvado seja o nosso Deus nessa noite. Então isso aqui é um conceito mais amplo de desejo e envolver-se, E aqui a energia que é vital e inerente ao ser humano,
que o move e motiva a buscar a satisfação de suas vontades, no caso do desejo sexual e a satisfação sexual. Então ele tem um desejo, ele tem aquela vontade. Só que para onde é que está indo a tua alma? Será que vale a pena destruir a tua família por causa de 15 minutos, 20 minutos? Vale a pena tu destruir o teu relacionamento com a tua esposa? Que moral você terá diante dos filhos e da sua família? Nenhuma. Verso 12 ele diz: os vossos procedimentos entre os gentios seja correto, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, observando as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da sua visitação. Aqui ele está falando dos malfeitores, que é o que? Um substantivo que ele está falando, do masculino, que significa facínora. E ele fala, aquele que é perverso, quem comete crime e praticando mal, ou possuindo ações deploráveis. Que situação! Que ponto a pessoa chega? Ela não tem moral nenhuma para transmitir para os seus familiares, nem para a esposa, e muito menos para os seus filhos. Ela chega numa situação, numa condição que ela não tem mais para onde correr. Ela não tem mais o que fazer, ela não tem mais. Ela vai dizer o que se ela chegou nessa situação deplorável? Amém? Aqui também, no versículo 14, ele diz: quer aos governadores como por ele enviado, para castigo dos malfeitores e para o louvor dos que fazem o bem. Homens escolhidos, dever cívico e honrar a quem? Aos líderes. Verso 16 ele fala, pois a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância do insensato. Amém? Aqui ele está falando da ignorância de quem? Do insensato. Ele fala da ignorância. Amém? E aqui tem mais. Aqui ele diz no verso 16, como livre e não tendo a liberdade como desculpa para a malícia, mas vivendo como servo de Deus. No verso 17, honra a todos, amais irmão e temei a Deus, honra ao rei. Louvado seja o nosso Deus. Amém? Então ele diz que sujeitai a toda autoridade humana, por causa do Senhor que é rei, ao rei como soberano. O que é soberano? O que é soberano para você nessa noite? Você sabe o que significa soberano? É que está o quê? Revestido de uma autoridade suprema e que governa com absoluto poderio e que exerce o poder sem restrição ou limite, poderoso ou potente nos seus atos e efeito. É aquele que excede o poder, o que? Supremo. Esse é Deus. Esse ninguém tira ele para mais tarde. Esse ninguém tira ele para bobo. Esse é o que domina e controla o mundo e o universo. Amém? Então isso é o que? A soberania do nosso Deus. Agora, o que é emudecer dentro da Bíblia? Quando ele fala no texto, é tornar o que mudo, fazer o que calar, em silêncio. Tornar-se mudo é deixar de se fazer e ouvir. Quantos estão dentro da igreja se fazendo e não querem o que? Ouvir. Não precisa ouvir isso. Eu não estou acreditando que eu estou ouvindo essa coisa. Eu não estou acreditando que estou ouvindo essa situação. Muitos estão se fazendo, mas não querem ouvir a voz de quem? De Deus. Não querem ouvir a voz do Espírito Santo, mas querem ouvir a voz do mundo para fazer
os seus desejos, para cumprir os seus desejos, para cumprir a concupiscência da carne. Amém? Aqui, quando ele fala da ignorância na Bíblia, a ignorância aqui é frequentemente associada ao quê? A falta de conhecimento ou compreensão das leis e ensinamentos divinos. E também pode se referir à falta de sabedoria espiritual e discernimento. Quantos são cavalos? São cavalos espirituais, cavalos cegos, mente cauterizada, os olhos estão vendados ou estão com escama, não consegue ver, não consegue ouvir, não consegue enxergar. Eu estou falando no sentido espiritual nessa noite. E você não consegue compreender, você não consegue o que ver. Amém? E na Bíblia, aqui a palavra insensato, também que ele fala, que descreve aqueles que agem sem sabedoria e discernimento, ignorando os princípios divinos e as consequências de suas ações. A insensatez é vista como uma atitude prejudicial e contrária ao que? À vontade de Deus. É contrário. O insensato, ele não crê em Deus, ele não acredita. Ele quer o quê? Contrariar. Deus não existe. Se Deus existisse, o mundo não estaria esse caos que está. O pessoal não estaria passando fome, não teria necessidade. A escolha de cada um. E as consequências e os preços são altos por causa das nossas escolhas. Deus não tem culpa de nada. São as nossas escolhas que nós tomamos e decidimos. Amém? Mas o insensato aqui são o quê? Conhecido por sua incapacidade de segurar o que é a língua e responder antes de ouvir a estultícia e a vergonha. Está lá em Provérbios 18, verso 13. Na Bíblia, quando ele fala da malícia, que é frequentemente associada ao comportamento pecaminoso, enganoso e maligno, aqui ela representa a intenção maliciosa de prejudicar ou enganar outras pessoas. E quando ele fala no texto da malícia, que é vista como contrário aos princípios de amor, bondade e justiça, e ensinos, né? E aqui aqueles que são ensinados nas escrituras, o quê? Sagrada. Mas quer saber o sinônimo da malícia? Ardileza, armação, artimanha, astúcia, cilada, destreza, esperteza e manha. A malícia é a inclinação para onde? Para o mal. E a maldade é o pecado, a intenção maldosa. Olha que situação esse texto nos mostra. A situação que esse texto nos mostra. Como eles estavam na época de Pedro, que não é diferente do dia de hoje. A intenção de muitos nessa madrugada é ser maldoso. Tô indo numa missão, vou fazer algo, aí deu. Uma mãe vai chorar, uma mãe vai se desesperar, um pai. Quantos estão saindo nesse exato momento e não vão voltar para casa? É a tua última oportunidade, é a tua última chance. Quantos nesse momento estão dentro da biqueira? Quantos nesse momento estão dentro de um beco? Quantos nesse momento estão numa esquina para acender um cigarro de maconha, uma pedra, um K9, ou até mesmo injetar uma heroína na veia? Deus está te dando a tua última oportunidade, a tua última chance. Através da sua palavra, Ele revela, mostra os seus e os nossos defeitos. Ele mostra os meus e os teus defeitos nessa noite. Pode ser a tua última oportunidade. Pode ser a tua última chance. Se você não se arrepender, se você não se voltar para Deus e não reconhecer que há um Deus verdadeiro nessa noite. Deus está te chamando
Aqui Deus nos revelou a nossa situação, em que nós estamos vivendo esse momento, em que nós estamos passando. Deus está dando a oportunidade de nós nos reconciliarmos. Você pode ler 1 João 3, verso 14, Judas, verso 8, Apocalipse 14, verso 7. Ele diz assim na sua palavra, o Senhor, nessa noite. Amém? Ele diz assim, capítulo 14, verso 7. Dizendo com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. Adoração a Deus, céu naturais, Criador, glorificar a Deus, temor a Deus. Quantos estão indo, estão saindo e não vão voltar? Sabe por quê? Porque o juízo está diante de cada um de nós. Segundo nossos atos, segundo as nossas atitudes, o juízo nessa noite está chegando para muitos. E muitos não vão voltar. Muitos de vocês em muitos estados do país aqui e também de fora do país estarão recebendo notícia. Sabe quem morreu? Quem partiu? Quem foi? Você tem ideia quantas pessoas partem por minuto? Quantas pessoas estão partindo com infarto, com AVC, com câncer, com HIV, com sífilis nessa noite? Quantos estão morrendo por causa da bebida? Quantos estão morrendo por causa do energético? Você já parou para analisar nessa noite? Já parou para pensar? Aqui Deus estava mostrando para Pedro a situação em que eles estavam vivendo na época e a situação em que nós estamos também no dia de hoje. Não, eu já liguei para a novinha está me esperando. Não, já liguei para o novinho, vou ficar com o novinho só as primeiras horas, depois eu vou ficar com outro. Aqui Deus está mostrando a situação da humanidade, que está em decadência, em degradação. Não é todos, são alguns, que não se valorizam mais, não têm amor por si. Eles querem viver como se fosse a última noite, a última madrugada. Para alguns vai ser, para outros não. Para outros será como advertência. Vale a pena se iludir? Vale a pena ficar se iludindo? Transgredindo? Enganando? Mentindo? Distorcendo? Fazendo coisas que não agradam a Deus? Quem somos nós de verdade nesse momento? Aonde nós estamos nesse momento? Quem somos nós? Os insensatos são conhecidos por sua incapacidade de segurar a língua e responder antes de ouvir a estultícia, a vergonha. Provérbios capítulo 18, nessa noite, Provérbios 18, a honra e a glória dada ao nosso Deus, sejam todos bem-vindos, amém? Aqui no livro de Provérbios, no capítulo 18, versículo 13, ele diz assim, o Senhor Jesus: responder antes de ouvir. Ele fala aqui da insensatez. Lá em João capítulo 7, verso 51, no Novo Testamento, João 7, verso 51, o Senhor Jesus diz assim: condena a nossa lei alguém sem primeiro ouvi-lo, para descobrir o que faz? Ele fala de uma justiça ordenada. Ele está falando ao mesmo tempo de Nicodemos, capítulo 19, verso 39, e Provérbios 18, verso 13. Amém? Louvado seja o nosso Deus nessa noite. E no capítulo 26 aqui, verso 11 de Provérbios,
26, verso 11, ele diz assim: como o cão que torna ao seu vômito, assim é o tolo que insiste na sua insensatez. Aquela garota que tu vai lá no baile essa noite, com quantos ela já ficou? Com quantos ele também já ficou? Quantos ele já se envolveu e se relacionou? Quando você se envolve, que contém um ato, há uma quebra de aliança internamente, que vaza um sangue. Mas na hora da relação você não enxerga. Então aquela alma se torna uma só. E você vai sendo o quê? Infelizmente um poço de maldição. Porque tu abraça uma, tu abraça outro. E é assim, vice-versa. E aquilo que está no outro passa para ti, e a tua vida vai virando um inferno, a tua vida vai virando uma vergonha. A tua vida, infelizmente, vai virando uma bomba. As coisas não começam, nada mais dá certo. É só briga, é só discussão, é só guerra, é só problema, é enfermidades. Sabe, as pessoas não param, não raciocinam. Não, eu já fiquei com aquela fulana, já fiquei com o Beltrano. Mas tu sabe o que estava ocultamente, espiritualmente escondido nele? Não. Por isso que a tua vida tá o que tá desse jeito. Porque tu não pensa, tu não para. E nessa noite eu te expus a cada situação, de cada versículo, o que está acontecendo com a humanidade no mundo todo. Então valorize, busque a Deus, envolva-se com Deus. Faça o que Deus ordena, o que Deus manda. O juízo do Senhor já está às portas. Quantos estão partindo nesse momento aí onde você mora? Ah, dona fulana tinha tantos anos, acabou de partir. Agora há pouco ali mataram um com um tiro, agora há pouco mataram outro com uma facada. Por causa da língua. Então vigie. Vigie, meu amado irmão, minha amada irmã. Eu não estou aqui para expor, não estou aqui para te apontar, mas eu estou aqui para abrir os teus olhos para que tu tenha entendimento, venha discernir o que está acontecendo. Venha ser zeloso, venha se dobrar, se humilhar para Deus, buscar a Deus, fazer a vontade de Deus. Não fazer a tua, não fazer a vontade da tua carne, mas sim a vontade de quem? De Deus. Andar com Deus, se relacionar com Deus. Deus, aonde eu estou errando, aonde eu estou pecando, mostra os meus defeitos, mostra os meus erros nessa hora. Para de brincar. Para de ser insensato, ignorante, mas viva na presença de Deus. Chega para Deus nesse momento e diz: eu quero ter um encontro real, eu quero te conhecer, eu quero ouvir a tua voz. Eu quero te provar, eu quero saber se é verdade mesmo. Tenha um encontro nessa noite com Deus. Abandona os teus pecados. A tua vida de homossexualismo, lesbianismo. Abandona a tua vida de pecado que você tem. Jesus está te dando a tua última oportunidade. Jesus está te dando a tua última chance. Quantos nesse ano vão partir com sífilis e HIV? Quantos nesse ano vão partir com câncer? E muitos dessa situação que eu estou falando está do lado de você. Bem do ladinho, seu vizinho, seu amigo, na empresa, na rua. Por onde você anda, você passa, você ouve falar o que eu estou lhe falando. Mas por que disso? Porque amaram o pecado. Amam pecar. Então quando você peca, o preço é alto, o preço é caro. Muitos pagam com as suas vidas.
Nessa noite, Deus está te dando a oportunidade de se arrepender, a oportunidade de sair dessa humilhação, de sair dessa vergonha que você está vivendo. Deus está dizendo: abandona tudo, vem e segue-me. Deixe de ser usuário de droga, deixe de ser prostituta, deixe de ser homossexual. Passa a ter uma vida com Deus. Deus nessa noite está chamando aqueles que são matador, aquelas que são prostituta, aqueles que são homossexuais, aqueles que vivem na cachaça ou nas drogas. Deus está chamando, dando oportunidade para esses 5 tipos de pessoa nessa noite. Pode ser a tua última chance, pode ser a tua última oportunidade. Você sabe depois da meia-noite se vai estar vivo? Ninguém sabe. Você sabe depois da meia-noite o que pode acontecer? Ninguém sabe. Pode vir um tsunami, pode vir um terremoto, pode vir um frio. Ninguém sabe. Arranca as escamas dos teus olhos. Arranca tudo aquilo que não te agrada aqui no teu pensamento, lá na subconsciência, no teu subconsciente, no teu coração. Procura andar na luz e não nas trevas. Não seja insensato. Amém? Não seja insensato. Não ande na malícia. Amém? Não ande. Não ande na malícia. Não ande. E não seja insensato. Busque a Deus enquanto é tempo, enquanto há uma oportunidade para você nessa noite. Busque o Senhor. O que adianta viver uma vida promíscua e depois estar lá dentro da igreja chorando, ou na terreira, ou na quimbanda, pedindo ajuda para ser curado? Ah, se eu soubesse eu não tinha me relacionado, se eu soubesse eu não tinha me envolvido. Mas Deus alertou. Deus alertou. Deus avisou. Entenda isso. Entenda. Ande com Deus. Sirva ao Senhor nessa noite. Jesus te ama, meu amigo e minha amiga. Jesus quer te salvar. Em Mateus, no capítulo 26, verso 64, ele diz: respondeu-lhe Jesus: tu disseste, eu porém vos digo que em breve vereis o Filho do Homem assentado à direita de Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Juízo. Jesus pode estar vindo para você agora. Jesus pode estar vindo para aqueles que estão nos hospitais. Jesus pode estar vindo nesse momento para aqueles que estão entre a vida e a morte lá dentro dos hospitais, tanto homem como mulher. Jesus pode estar vindo para aquele que está numa parada de ônibus ou no metrô esperando. É o juízo. Quantos estão partindo sem a presença do Senhor? Não seja como essas pessoas que são insensatas, que não valorizam, que não param para ouvir a voz de Deus, porque os seus ouvidos estão o quê? Agravados. A sua mente está o quê? Atribulada. O seu coração está totalmente o quê? Perturbado. Você não vê saída, você não vê solução, você não vê resposta. Mas Jesus nessa noite é a solução para a tua vida. Abandona os teus pecados. Entrega a tua vida nessa noite para o Senhor. Deixa Deus te moldar, deixa Deus trabalhar na tua vida. Deixa Deus
andar com você. Daqui eu vou me despedindo. A honra e a glória é dada ao nosso Deus. Que Deus abençoe, que todos fiquem na doce paz, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma excelente madrugada de sono, um ótimo domingo abençoado. Peço perdão e misericórdia se eu machuquei alguém com as minhas palavras, que não é a minha intenção. A minha intenção é te alertar, te preparar para a vinda do Senhor. Que Deus abençoe e que todos fiquem na doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém?